Olá, seja bem-vindo ao canal Celso Automação. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Modbus Mechanic, o canivete suíço para a comunicação Modbus. Se você ainda não conhece essa ferramenta e você trabalha com Modbus, você precisa conhecer. E o que é o Modbus Mechanic? O Modbus Mechanic é uma ferramenta gratuita de código aberto para testes em redes Modbus. Então é um pequeno software e é multiplataforma, então roda em Windows, Mac e Linux, por ser um software escrito em Java. Ele é muito leve e útil para testar dispositivos rapidamente. Então, apenas dando uma contextualização, você pode ter, por exemplo, um CLP e você precisa testar a comunicação Modbus dele com o seu computador. Você não precisa instalar um sistema supervisório. Você pode utilizar essa ferramenta Modbus Mechanic para testar o seu CLP. O contrário também é válido. Então você também pode testar o seu dispositivo supervisório, o seu dispositivo mestre Modbus, com o Modbus Mechanic, porque ele também serve como um simulador de um escravo Modbus. Então, ele realmente é um canivete suíço e ele tem vários recursos. Eu vou citar aqui alguns. Então, ele atua como um mestre Modbus, tanto RTU, que é Modbus serial, como Modbus TCP, que é para você fazer uma comunicação TCP/IP, via internet ou via rede local. Ele também pode ser utilizado como um simulador de escravo Modbus RTU e TCP. Ele pode ser utilizado como um scanner de dispositivos numa rede RTU. Então, às vezes você tem vários dispositivos numa rede RS-485, por exemplo, e cada dispositivo Modbus tem um ID de escravo. Então, 1, 2, 3 até 247, você pode utilizar para escanear para ver quais dispositivos existem nessa rede e qual o número de ID, o ID de cada dispositivo nessa rede. Ele também serve como um scanner de registradores, então você pode ver quais são os registradores que existem no seu CLP, por exemplo. Então, se você tem lá registradores de 16 bits, que são os registradores holding e os registradores de entrada, você pode utilizar esse scanner também para ler os valores que existem nessas memórias, E você também pode utilizar como um gateway Modbus. Daí aqui no caso seria um gateway para você ter um mestre RTU, por exemplo, e se comunicar com escravos TCP. Então você poderia, por exemplo, utilizar um CLP conectado via serial, controlando dispositivos TCP remotamente pela rede TCP. Também é possível. E você tem, por último, uma funcionalidade aqui de ponte Modbus, uma bridge. Então você pode fazer uma comunicação aqui de ponte que suporta tanto Modbus TCP quanto CIP. Então você tem lá uma tag CIP de um CLP e você quer convertê-la para um Modbus TCP, você consegue utilizar esta ponte Modbus aqui. Esta ponte aqui também suporta só os endereços de 16 bits, então só registradores holding e registradores de entrada no Modbus. Mas enfim, são muitos recursos, muitas ferramentas, e no vídeo de hoje eu vou mostrar principalmente a instalação dessa ferramenta, que é bem simples, é uma ferramenta muito leve, e a utilização aqui como um mestre Modbus RTU e um mestre Modbus TCP. Então vamos lá. Bom, então para a gente fazer a instalação, vamos primeiro acessar aqui o GitHub da ferramenta, Então é github.com/sci-fi-driver/modbus-mechanic. Eu vou deixar esse link e todos os links necessários na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, acessando aqui o GitHub, nós podemos ver um pouco sobre a ferramenta aqui, Temos uma visão geral e alguns detalhes das ferramentas que ele possui. Mas o importante para nós agora é a gente vir aqui em Releases, Os lançamentos e baixar a última versão. Então vamos clicar aqui e vamos baixar a versão 3.1, que no momento que eu estou gravando esse vídeo é a versão mais atual. Então aqui ele já mostra os arquivos. Você vai baixar esse arquivo aqui, modbusmechanic.zip. Então ele vai fazer aqui o download. É 2.3 megas, é uma ferramenta muito leve, então você pode colocar até num pendrive, por exemplo, e levar num computador que você precise fazer um teste de uma comunicação Modbus, por exemplo. Então aqui ele já baixou, eu vou abrir aqui os meus downloads, já achei aqui o arquivo do Modbus Mechanic, vou só extrair, que é um arquivo compactado, então vou extrair aqui. Está fazendo extração, já fez a extração e basicamente está pronto para uso. Você pode executar esse arquivo Modbus Mechanic aqui. Ele não está mostrando a extensão do arquivo, mas é um arquivo jar, então é um arquivo para executar com Java. Claro, se você não tiver o Java instalado na sua máquina, você deve instalá-lo.
Tanto o Java como o OpenJDK também servem tranquilamente para rodar essa aplicação aqui. Então aqui no Windows é simples, eu dou um clique duplo e ele já vai abrir aqui o meu aplicativo. No Linux ou no Mac, provavelmente, você precisa dar o comando pela linha de comando. Então, o comando é java, espaço, -jar, espaço, modbusmechanic.jar, que é o nome do arquivo. Vai aparecer aqui na tela, é só dar esse comando no Linux e no Mac que você também consegue executar essa janela aqui. Então, aqui já temos o Modbus Mechanic aberto, e você pode ver que ele tem uma interface bem simples, mas é muito poderosa, tem muitos recursos. Aqui em ferramentas você vai ver todas as ferramentas que ele possui, e aqui nós temos a interface básica dele. Então vamos começar com uma comunicação Modbus RTU. Então eu vou fazer a simulação de um mestre RTU agora. Eu já tenho um Arduino Uno conectado na minha porta COM3. Então é o mesmo Arduino Uno que eu utilizei no vídeo mostrando como se implementa Modbus no Arduino. Então se você não viu esse vídeo, eu recomendo que depois você veja esse vídeo que está aqui no canal. Eu vou deixar aparecendo aqui algum link na tela para você poder acessar esse vídeo depois. Mas basicamente eu implementei o Modbus serial em um Arduino Uno. E aqui eu tenho uma tabela com os endereços Modbus e com os valores que eu tenho nesse dispositivo. Então a gente vai testar se esses valores estão corretos, né? A gente vai acessar esses valores aqui. E vamos também enviar comandos para o nosso Arduino para ver se está funcionando corretamente o nosso dispositivo. Então o nosso Arduino está na porta COM3. A velocidade aqui, o baud rate dele é 9600. 8 bits de dados, 1 bit de parada e a paridade é nenhuma. Então aqui já fizemos a configuração. O modo é RTU para comunicação serial. O nó do nosso Arduino, então o endereço do nosso dispositivo na rede serial é 1. Então já temos lá o endereço. E a função aqui você pode escolher as funções Modbus. Então você pode ler bobinas, entradas discretas, holding registers, registradores de entrada, etc. Então eu vou fazer uma leitura primeiro de bobinas. Então eu vou ler aqui a bobina do endereço 0, né? Então offset 0. Aqui é baseado em 0 também esse aplicativo. Então dispositivos baseados em 1, você vai digitar o 0 aqui, ele vai ler o endereço 1. Mas isso é fácil de descobrir depois do protocolo Modbus. Mas então vamos fazer uma leitura. Então vamos transmitir esse pacote aqui dessa função de leitura. Ele está enviando aqui para o nosso Arduino na serial. Deu um erro de timeout. Eu vou tentar aqui de novo. Então agora foi. Então ele fez a transmissão. Código da função 1, né? A função hexadecimal 1 ler bobinas. E a resposta foi 00. Ele também mostra aqui a resposta em binário. Então false. Então esse endereço aqui ele está falso, que é o que nós temos aqui. Então o endereço 000 é falso. Agora o endereço 1 e o endereço 2 ele tem que ser verdadeiro. Então vamos fazer o teste. Vamos colocar aqui então o endereço 1. Vamos fazer a transmissão. Deu aqui 01, verdadeiro. E o endereço 2 também tem que dar verdadeiro. Então também deu verdadeiro aqui. Agora vamos testar outros endereços aqui. Então vamos testar, por exemplo, os endereços aqui dos input status, né? Então os endereços que em Modbus começam na faixa começada aqui em 1. Então o endereço 0 de input status tem que estar verdadeiro, o endereço 1 tem que estar em falso. Vamos aqui então, read discrete inputs, mesma coisa de input status. Então aqui endereço 0 tem que estar verdadeiro. Verdadeiro, já transmitiu aqui o valor. E o endereço 1 tem que estar em falso. Então, o endereço 1 estar em falso. Ok, o endereço 1 está em falso. Podemos também ler aqui os valores, então. Por exemplo, aqui um holding register que está como float. Eu vou ler esse endereço aqui 40.000, né? Faixa 4, endereço 0. Então, read holding register. E aqui você pode escolher o tipo de formatação que você quer retornar essa informação. Então aqui tem float, que é o que a gente vai ler. Tem ASCII, tem inteiro sem sinal de 16 bits, inteiro sem sinal de 32 e inteiro com sinal de 32 e 16 bits também. No nosso caso aqui a gente vai ler um float, então vamos transmitir esse pacote aqui. Ele fez a leitura e nos deu um valor de 4.94 e a menos 36.
Provavelmente porque os bytes têm que ser trocados aqui. Então vamos transmitir de novo. Opa! Agora sim. Então aqui, palavras reversas. Ele permite que você troque os bytes ou que você troque as palavras aqui na comunicação também. E assim, dependendo da implementação do Modbus no seu dispositivo, isso vai acontecer. Você vai ter uma palavra que é transmitida antes ou depois, e daí você tem que fazer essas conversões aqui. Mas achamos aqui o valor, então, 16.25, que é o 16.3 que a gente tem nessa variável aqui. E temos, então, o nosso dispositivo com os valores corretos que a gente estava procurando mesmo, que a gente estava em busca. Agora, só para encerrar aqui essa parte do mestre serial, eu vou ler esse endereço aqui 0 na faixa 3, ou na faixa dos registradores de entrada, né? Então, input registers, né? Vamos ler o input register. Vamos procurar, então, aqui o registrador 0, né? O endereço 0 dessa faixa. E queremos receber um valor que, na verdade, ele é 49, então ele é um inteiro. Se eu não me engano, é um inteiro com sinal de 16 bits. Vamos transmitir esse pacote aqui. Aqui ele deu uma travada, talvez ele dê um outro timeout aqui, mas tudo bem. A gente envia de novo. Transmitindo. Às vezes dá um gargalo na aplicação, mas tudo bem. A gente pode ver aqui se está tudo correto. Eu vou fechar aqui e abrir de novo. Também, uma forma fácil de você corrigir um erro, às vezes, nesse aplicativo é você fechar e abrir de novo. Não tem problema e é o método universal de solução de problemas que todo mundo já está acostumado, né? Então aqui, RTU. Ok, só conferindo aqui a paridade. Nosso escravo tem o ID 1, né? O ID dele é 1. Vamos tentar ler um input register, que está no endereço 0. O valor vai ser um inteiro. Vou tentar sem sinal agora. Então, sem sinal. Aqui, transmitiu e recebeu o valor 49. Que, por coincidência, é o valor que a gente estava procurando. Então, dá para ler esse valor como um inteiro sem sinal mesmo. Com sinal eu não sei se ele lê também o mesmo valor. Aparentemente ele está com um problema aqui nessa leitura de inteiro com sinal. Então pode ser uma questão dessa versão 3.1 aqui, que esse inteiro com sinal ele foi implementado há pouco tempo. Eu tenho uma versão mais antiga do Modbus Mechanic e ele não tinha essas opções aqui. Então provavelmente elas não estejam funcionando bem ainda. Mas se você ler o inteiro sem sinal aqui, você também consegue obter um valor e depois você também pode fazer ali a conversão dos bits caso você precise. Bom, agora que a gente já viu um pouco o nosso Modbus Mechanic atuando como um mestre Modbus serial, eu vou mostrar como ele atua como um mestre Modbus TCP também. Então vamos selecionar aqui o tipo de mestre TCP, né, a comunicação TCP. E agora a gente não vai ligar para essas configurações aqui seriais, a gente vai para a configuração do TCP/IP. Então, o nosso IP, no nosso caso, é o localhost, é a nossa máquina local, host. A porta é a porta padrão do Modbus TCP, que é a porta 502. E o nosso escravo, ele vai ser o escravo número 2, porque aqui a gente vai testar o nosso Modbus Mechanic com a nossa ferramenta aqui, o nosso simulador de CLP. Então, se você já assistiu os vídeos de Modbus TCP para o SCADA-BR, no nosso curso do SCADA-BR, a gente mostrou esse simulador aqui. É um simulador bem simples, mas ele simula aqui um escravo Modbus TCP/IP. Caso você não conheça, você pode depois conferir também o nosso vídeo sobre o SCADA-BR, né? O nosso curso de SCADA-BR e particularmente o vídeo de Modbus TCP no SCADA-BR que eu mostro como instalar aqui esse simulador e como utilizá-lo. Mas aqui apenas dando como um fato que ele já está instalado, então temos um dispositivo no nosso localhost, que é um simulador de TCP/IP Modbus, a porta de comunicação é a 502 e o nosso ID do escravo é o 2. Então a gente vai testar aqui, fazer o Modbus Mechanic ser o mestre aqui desse dispositivo, e nós vamos ler as informações desse dispositivo aqui. Então eu vou marcar aqui as opções de exibir os estados lógicos e as lâmpadas, apenas para ficar mais fácil de visualizar. Esse é um simulador didático bem legal, inclusive por essa parte ter lâmpadas, ter essa parte gráfica muito bonita. Mas então vamos fazer a comunicação com o nosso Modbus TCP/IP.
Então, o nosso Modbus Mechanic aqui já está configurado na porta 502. O ID do escravo é o 2, como eu mostrei aqui. E vamos ler os registradores, por exemplo, as bobinas. Então, read coils. Aqui as bobinas estão associadas com essas saídas aqui desse CLP fictício. Então, vou ler primeiro o registrador 0, que aqui está em 1. Então, se eu transmitir esse pacote, ele tem que retornar um valor 1. Então, aqui deu true, ligado. O valor da entrada aqui, 1, está em 0. Então, aqui o registrador 1, eu vou transmitir o pacote, ele vai estar em false, né? False. E aqui, vamos agora para as entradas, por exemplo, aqui. Esses aqui são os discrete inputs, entradas discretas. Então, a entrada 0 estaria em falso. Então, colocando aqui 0, transmitindo, ele dá um valor falso. Aqui a entrada 3, por exemplo, ela tem que estar verdadeira. Então, transmitindo aqui, ele está em verdadeiro. E assim por diante. E aqui a gente pode, inclusive, ver essa animação aqui mudando conforme a gente der comandos para esse dispositivo TCP. Então, eu vou aqui em write coils para escrever nas bobinas, né? Então, temos aqui duas opções. Fechar, que é desligar, e abrir, que é ligar. Então, eu vou aqui no registrador 0 mesmo, que está ligado, eu vou mandar um comando de fechar, né? Desligar, e vamos apagar essa primeira lâmpada aqui. Então, transmitindo o pacote, ele apagou a lâmpada e a função funcionou aqui. Deu tudo certo. No Arduino Uno que eu tinha conectado aqui, quando eu escrevia na bobina 0 também, ele também acendia e apagava o LED embutido do Arduino. Só que hoje eu não estou com a câmera para gravar o Arduino, senão eu mostrava também essa simulação no dispositivo serial. Mas é bom que a gente tenha aqui o dispositivo TCP/IP mostrando a simulação. Vamos apagar também essa lâmpada aqui do valor do endereço 2, então vamos digitar aqui o 2 e fechar, né, que é desligar, transmitindo o pacote. Apagou a lâmpada. Temos então essa possibilidade de não apenas ler valores, como também escrever dados no nosso dispositivo escravo aqui pelo Modbus Mechanic. E aqui temos uma tabela também com os outros registradores. Então, por exemplo, temos aqui um registrador de entrada que representa uma tensão. Está no endereço 0 e está com o valor 127. Então, vamos ler esse registrador de entrada aqui. Read Input Register. Ele está formatado como um inteiro sem sinal de 16 bits. O endereço dele é o 0. Vamos fazer a leitura e ele deu 127, que é o valor esperado. A temperatura, por exemplo, é um float, está no endereço 1. Vamos fazer a leitura. 20.3, exatamente como a gente precisava, a gente tinha aqui. E agora eu vou alterar, por exemplo, esse holding register aqui no endereço 0. Então, write holding register no endereço 0. E eu vou alterar esse valor aqui de 20 para 90. Então, vamos escrever isso aqui como um inteiro sem sinal. E vamos escrever aqui o valor 90 nele. Transmitindo o pacote, ele alterou já imediatamente aqui para 90. Então, nesse vídeo, a gente viu as funcionalidades de mestre do Modbus Mechanic. Então, você pode, de forma muito rápida, instalar esse aplicativo e fazer um teste de comunicação com o seu CLP ou com o seu dispositivo que esteja por Modbus TCP/IP. Ainda existem muitos outros recursos desta ferramenta aqui. A gente nem chegou a explorar esse menu aqui que tem várias ferramentas adicionais. Então, se você gostou desse vídeo e você quer que eu mostre mais ferramentas desse Modbus Mechanic, não deixe de escrever aqui nos seus comentários. E também, se você gostou desse vídeo e quer ajudar na divulgação desse canal, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Nos vemos na próxima aula. Obrigado!